todos, a paz do Senhor. Bom demais. Primeiro dia do mês de abril, já passou o primeiro trimestre. Eu estava ali pensando, falei, meu Deus, daqui a pouco a gente já está dando Feliz Natal de novo, ué. Ah, não é? Daqui a pouco você, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, não é? Tempo, não brinca não. Amados, eu estou com uma palavra no meu coração e a gente está vivendo... Não, vamos ler a Bíblia aqui, porque no Brasil é assim, eu aprendi. Estados Unidos, o cara entra pregando, depois ele lê a Bíblia, prega. Aqui, se a gente não lê a Bíblia, parece que não começou. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Agora vai comigo para Neemias, capítulo 4, versículo 7. Neemias 4, 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém e que as brechas que estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Eu quero falar hoje sobre brechas na nossa vida. Eu não sei se você já tentou encher uma caixa d'água e você não sabia que ela estava rachada. Nós tivemos um problema aqui de água. Um dia chegou uma conta de água aqui, e olha que o SAAI é mais barato do que a Sabesp. E chegou uma conta de água aqui, algo assim em torno de R$400. A gente pagava 100, chegou R$400. Assustamos. Será que alguém deixou alguma coisa aberta? Tal. No outro mês, R$400. Não é possível. Aí move todo mundo, a galera da manutenção, e fecha tudo de água, e olha para lá, olha para cá, e vai daqui, vai para lá. Terceiro mês, R$400. 3 meses de água. Nós pagamos o que não pagaria em um ano. Por quê? Tinha uma brecha. E até nós descobrirmos essa brecha, até a gente conseguir pensar, avaliar, sensor e tal, tudo que a gente fazia não resolvia o problema. A gente fechava a água do banheiro todo dia que acabava o culto, não resolvia o problema. A gente ficava de olho no vaso sanitário, fecha o vaso sanitário, não resolvia o problema. Por quê? Porque aquilo que era aparentemente fácil para detectar uma brecha, não aparecia. Tem muita gente na igreja, e a gente até funcionou um tempo assim. O próprio Deus, ele foi permitindo em estações da vida que algumas coisas se resolvessem de determinada maneira. Tipo, teve uma época que Deus operava mesmo, abençoava a vida de uma pessoa numa oração, num culto, e a vida da pessoa estava transformada. Com o passar de 100, 200, 300 anos, a ampliação da palavra de Deus, a ampliação do conhecimento. Imagina, na época de Jesus, preparar um sermão. Imagina. Onde você pesquisar, estudar, como é que era difícil preparar um sermão.
Imagina o que tinha de escrito. Agora hoje, a gente clica daqui, clica de lá. Eu estou arrumando meus livros. Eu falo, meu Deus, um livro que tem lá 500 páginas. Para pesquisar alguma coisa ali é muito difícil. Mas era ali que a gente pesquisava. Hoje, a gente tem aplicativos que a gente pesquisa. Em 5 segundos, está tudo ali. Agora, algumas coisas facilitaram. Outras, que são espirituais, complicaram. O texto que nós lemos de Ezequiel, Deus está pedindo alguém para tapar a brecha de um povo que estava desviado dos caminhos. E Deus não está conseguindo encontrar uma pessoa para falar, eu vou interceder por essa nação. Eu vou orar por esse povo. Eu vou pagar um preço, né? Tem essa palavra, eu vou pagar um preço de oração por esse povo. Deus está dizendo, eu precisava de uma pessoa na brecha. O texto que nós lemos de Neemias já tem um outro contexto. Era de fato as muralhas de Jerusalém caídas e cheias de falhas, no qual representa proteção, uma cidade bem-sucedida, que o próprio Neemias, ao saber dessa situação, se move para tapar as brechas. Outras pessoas se movem para tapar as brechas, e chega uma hora que um grupo de adversários se incomoda com aquilo ali. E a palavra diz que eles ficaram furiosos. Então aqui, existem brechas que têm a ver com intercessão, com oração, com jejum, com busca, com entrega, com renúncia, com sacrifício. Existem brechas que têm a ver com atitudes concretas. Não tem a ver com oração. Não tem a ver com jejum. Tem a ver com decisão, diga decisão e escolha. Não, mais forte, decisão e escolha. Você não consegue tapar todas as brechas da sua vida somente com uma asa do avião. Porque tem coisas que Deus sabe que a sua oração vai mover o céu naquela direção. Mas tem coisas, por exemplo, vai adiantar a gente orar para que quem não esteja aqui ouça o que eu estou ministrando? Vai adiantar orar? Não. Não tenha medo. Não. Diga não. Não. Mas a gente não pode orar para que aqueles que não estão aqui, que estão afastados, que estão fracos na fé, que estão querendo sair do aprisco, que estão querendo voltar para o lugar da onde Deus os tirou, a gente não pode orar que faz sentido? Sim ou não? Sim. Então veja só, as brechas na nossa vida, elas não são tapadas somente com o profético. Elas também são tapadas com atitudes concretas. Porque as brechas no qual Deus estabelece no livro de Ezequiel eram brechas espirituais na nação. A brecha que Neemias vê traz para o nosso contexto brechas espirituais, proteção, avanço, crescimento. Porque uma cidade desprotegida, ela está vulnerável aos ataques. Eu e você, desprotegidos da guarda de Deus, estamos vulneráveis aos ataques, sim ou não? Então a gente precisa ficar atento, porque o ano das restituições, ele passa por tapar de brechas. Quem está comigo aqui? Porque por que Deus vai encher a sua caixa d'água, se a sua caixa d'água tem uma trinca? Ele vai colocar água que vai ser desperdiçada.
Você sabe que tem pessoas que estão pedindo para Deus abençoar e vai ser um prejuízo para ele receber a bênção? Por quê? Porque tem uma brecha, vai vazar. Você já viu um elástico? Esses dias a gente mudou o escritório ali e eu tinha muita coisa com elástico. Eu acho que estava há muitos anos. Quando eu fui tirar o elástico, todos eles quebraram. Porque eles ficaram durante tanto tempo esticados que eles quebraram. Cuidado para a sua vida espiritual, material, emocional, não ficar longos períodos muito no limite. Muito assim, isso aí chama-se estresse. O elástico ficou muito tempo sob estresse. Nós podemos viver muito tempo sob estresse na vida cristã. A gente está sempre assim, tudo é muito difícil para as coisas de Deus, eu não consigo, eu vou, não posso cair, não pode. Você está vivendo aquele estresse, que mais cedo ou mais tarde vai te arrebentar. Por isso que a gente fala muito aqui, e nós colocamos até a quarta-feira, que era um congresso que a gente fez 4 anos, e a gente colocou tanque cheio na quarta-feira. Tanque cheio, por quê? Para você ter um dia que você pare, completa o tanque aí. Completa aí. Tão bom você chegar no posto de gasolina, com a gasolina 7,50, não é bom ou não? Você chega lá e fala assim, completa. Aí na hora de pagar, você fala assim, o senhor aceita um rim? O senhor aceita minha vida? Né? Por quê? Gostoso você falar, completa. Então, hoje a gente vai e fecha seus olhos aí e faz essa oração comigo de olho fechado. Fala assim, Senhor Jesus, me mostra na minha vida aonde tem uma brecha, seja em que área for. Não, fala com fé, seja em que área for. Porque nessa noite, o Espírito Santo vai tapar essas brechas. No nome de Jesus, amém. Esses 20 anos de ministério, realmente tudo você vai... Algumas coisas, o tempo, você tem que ter um cuidado para não te estragar. Mas a maioria das coisas, você tende a melhorar com o tempo. A gente, quando é meio crianção, assim, na fé, soa, ele honra até isso. Mas com o passar do tempo, ele fala, não, meu filho, isso aí funcionou nos primeiros 5 anos da sua vida ministerial. Agora você vai ter que crescer mais um pouquinho. A gente sempre viveu uma época assim, muito profética, de que Deus iria fazer tudo. E Deus fazia. Só que com o passar do tempo, e a gente vai crescendo um pouquinho, você pode estar chegando hoje, está tendo um privilégio de ouvir algo. E você pode estar há muito tempo e talvez está ouvindo e não está praticando. As brechas da nossa vida, elas não são tapadas só por nós ou só por Deus. É um trabalho em conjunto. Talvez você está aqui esperando que uma coisa mude na tua vida e você não quer fazer nada. Você quer orar, mas você não quer fazer nada. Você quer orar, mas você não quer sofrer por aquilo que você está querendo. Você quer orar, mas você não quer fazer nada que vai te custar alguma coisa. E quanto mais você tenta resolver a sua vida sem tapar as brechas, você corre o risco de viver uma vida cristã estressada, porque muitos, eu já ouvi muito disso. Mas vamos falar assim, eu leio a Bíblia, eu entrego meu dízimo, eu entrego a minha oferta, e minha vida não muda. Mas espera aí, é só isso?
a vida cristã? Eu só tenho que fazer isso? Eu só tenho que entregar minha oferta, eu só tenho que entregar meu dízimo, eu só tenho que orar, e eu só tenho que ler a Bíblia? Mas será que eu não tenho que vigiar minha língua? Será que eu não tenho que fazer para os outros o que eu gostaria que fizesse por mim? Será que eu não tenho que, antes de pensar em alguém de longe, cuidados da família? Será que não tem mais coisas? Será que eu não tenho que, muitas vezes, por Deus ter me abençoado, ser um instrumento na vida de alguém necessitado, e não apenas entregando meu dízimo e minha oferta? Será que eu não tenho que não apenas ajudar as pessoas, entregar meu dízimo e minha oferta, fazer minhas orações, vir ao culto? Será que não tem algum pecado que não aparece como o vazamento da água aqui da igreja, mas que nos custou 3 meses de conta de 400 e poucos reais? Será que não tem alguma coisa que não aparece para ninguém, e pelo fato de não aparecer para ninguém, a gente cria a sensação de que aquilo que ninguém vê não acontece? Será que eu estou atendendo alguém, ou pastor Jefferson, ou algum líder, e esse líder, ele está contando uma história, mas existe uma página daquela história que não está sendo contada? Quem está pegando o espírito aí? Isso daí vai com certeza ser uma brecha para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Isso com certeza vai ser uma brecha para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Escute isso aqui, ó. São aqueles que querem ser fortes espiritualmente, sem as práticas espirituais escritas na palavra de Deus. Gente, nós estamos aqui num tanque cheio, amém? Uma pessoa que está chegando à igreja, ela não é dizimista, ela não é ofertante, ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não tem um devocional. É claro que ela, o próprio Deus sabe que ela está num nível que ele precisa agir de uma maneira. Como você que é pai e mãe, agia de um nível com o seu filho de 6 meses, de outro modo com 5 anos, e de outro modo com 15 anos. Faz sentido aqui ou não? Faz ou não? Imagina, seu filho tem 15 anos, você está dando uma mamadeira para ele, sentado no colo na igreja. Fica um negócio esquisito. E muitos cristãos, eles estão ainda pensando religiosamente assim, que Deus é um pai que vai mimar seus filhos para sempre. E ali ele desanima, ali ele pensa em mudar de igreja, ali ele pensa em mudar de amigos, ali ele pensa em mudar de religião, ali ele vai pensando um monte de coisa, porque ele quer encontrar muitas vezes em Deus o que ele não se resolveu talvez lá na casa dele. Ele quer chegar na igreja e ele quer o pastor, ou o apóstolo, ou uma líder que faça o papel da mãe que ele não teve, do pai que ele não teve. E ele busca tapar uma brecha com esses requisitos da terra, ao invés de entender que existem brechas que nós aqui na terra, a gente pode se ajudar, mas existem brechas que da terra não vai virar nada, mas do céu virá toda a providência que nós precisamos. De Deus virá toda a providência que nós necessitamos. Mas para isso, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho brechas na minha vida, que isso não faz parte do reino de Deus e que eu quero mudar. Tem alguém comigo até aqui ou não? Então não é sobre negociar com Deus, mas é sobre viver o que Deus realmente quer que a gente viva. O plano de Deus não é você ter uma religião. O plano de Deus não é você ter um rito religioso que vai te resolver. Não. Não. O plano de Deus é que Ele se revele a você a cada dia, para que você cada vez mais seja revelado por Ele e viva a plenitude que Ele estabeleceu. Será que tem alguém vivo aqui hoje ou não?
Agora, para que isso aconteça, é claro que a gente busca a Deus, é claro que a gente ora, é claro que a gente... E por falar em orar, 12 de abril, nosso Fire Day. 12 de abril, 12 horas aqui dentro, orando, recebendo palavra. Tem alguém aqui ou não? 12 de abril, 8 horas da manhã, todo mundo de cafezinho tomado, até 8 horas da noite, jejum. Só água e mais nada. Aí 8 horas da noite, quem fizer a melhor janta, eu vou na casa dele jantar. Vai ter um arroz e ovo. Estou fora. Vai ter uma picanha na brasa. Isso é de Deus. Tem alguém vivo aqui, não? Eu falei de picanha, ninguém nem deu um glória? Pelo amor de Deus. É que vocês estão muito espiritual, é verdade. Eu estou carnal aqui. É que eu não jantei. Escute. Olha João 8:11. Tem alguém pegando isso no seu espírito aí? Tá cravando? Quem está aqui? Está cravando? João 8:11. Eu vou explicar depois. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Qual que é o texto? O texto que a mulher, pega em adultério, é levada para ser apedrejada, e Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí cada um foi largando as suas pedras, todo mundo foi embora, e ela falou: Senhor, posso ir embora? Pode, ninguém te condenou. Só que como que ele fala? Agora você vai, mas agora tampa essas brechas. Escute, existiu o Espírito Santo ali naquela hora, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. O Espírito Santo desceu em Atos. Ali não tinha o Espírito Santo. Ali não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em Atos. Depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou. 50 dias depois. Ali Jesus falou para ela: irmã, agora vá, mas não peques mais. Você tem o desejo, você tem a vontade, mas é o seguinte, você vai ter que aguentar firme nessa vontade. Quando a gente está de jejum, a fome vai embora? Pelo contrário, só de você falar a palavra jejum já dá vontade de comer. Só de você falar, porque sua carne, ela fica ali. Quando você fala assim, o jejum, aí ela já começa. Você acordou, tomou café, está cheio, mas você já começa a falar, hoje eu não vou almoçar, né? Eu comeria uma lasanha, só por causa da palavra jejum. Então escute, Jesus disse para a mulher, sem o Espírito Santo, vai e não peques mais. Eu e você temos o Espírito Santo. Será que tem alguém aqui para celebrar e dar um aplauso a Jesus? Nós temos. Agora, por que nós que temos o Espírito Santo, fica tão difícil entender coisas básicas? Tão difícil. Por que tem tantos procurando um tipo de evangelho que avalize as brechas dele? Não, porque Deus me ama, porque Jesus é maravilhoso, Ele conhece cada um. Tudo isso é verdade, mas isso não tapa as brechas. Agora escute, como que a gente abriu brecha na nossa vida? Como que a gente tem brecha na nossa vida? Irmão, primeiro, você não sabe, mas você e eu abrimos muitas brechas antes de Cristo. Antes de Cristo, teve muita gente que foi na cartomante, teve muita gente que tomou passe de macumba, teve muita gente que fez pactos religiosos, teve muita gente que talvez tenha se prostituído, teve muita gente que esteve envolvido em drogas, teve muita gente envolvido em bebida, teve muita gente envolvido na prostituição, teve muita gente envolvido em negócios ilícitos, teve muita gente envolvido em roubo, em morte. Isso aí são portais espirituais que abriu-se na vida da pessoa, porque ela não tinha Deus. Ela imaginava que isso aí era outra coisa, mas nunca, ela nem acredita em demônio. Ela acredita que são escolhas, mas todas as escolhas
por mais ignorante que sejamos, e no final nós vamos fazer uma oração dessa, por mais ignorante que sejamos, não anula uma brecha aberta na nossa vida. Você pode, por exemplo, eu fui muito em show. De repente, pode ser que eu estava num show lá e o artista fez algum tipo de ação e eu participei na minha ignorância e aquilo ali foi feito um pacto. Pode ter sido alguém da sua família que consagrou a geração dele. Aí você nasceu no meio daquele pacote. Pode ter sido. Pode ter sido. A gente pode ter aberto brechas através daqueles que nos influenciaram. Por isso que o discipulado é um negócio muito forte. Porque você influencia a pessoa. Se a pessoa é influenciada por um time de futebol que ela deve ser torcedor, você imagina no resto. Imagine no resto. Gente, eu fiquei assustado com uma matéria de um jovem que batia na mulher dele com 20 e poucos anos de idade e que ele via o pai dele batendo na mãe dele. Ao invés dele dizer, pelo amor de Deus, isso é errado, eu nunca vou fazer isso com a minha mulher, ele replicou. O que é isso? Brecha, demônio. E tem gente que não acredita, acha que isso é normal. Não, isso não é normal. Para quem não sabe, quando tem uma pessoa alcoólatra na família, aquilo ali é um demônio. E quando aquele alcoólatra morre, aquele demônio vai procurar alguém na família para se alojar. Por isso que sempre na família vai ter alguém alcoólico, porque o mesmo demônio não morreu junto com aquele, ele simplesmente saiu daquele corpo. Parece coisa de filme, mas isso é bíblico. E eu vou ler na Bíblia para você, não é filme de terror, é bíblico. E às vezes as pessoas acham que coisas são normais na vida dela e está na igreja. Está na igreja. E não é que esteja errado estar na igreja, não, está somente deixando de viver o que poderia viver. Quer ver uma outra tipo de brecha? Ambiente. Dependendo do ambiente que você foi criado, não vai ter amor. Mas claro, dependendo do ambiente, não tem amor. Qual que é a brecha na sua vida? Não amo, não demonstra amor. Eu, para comer, eu tinha que brigar com todo mundo de casa. Eu tenho uma brecha na minha vida. E aí eu vim para a igreja e eu não sei disso. Eu acho que isso é normal. Então existem brechas que elas foram abertas antes de Cristo. Quem está comigo aqui, diga amém. Agora existem as brechas que elas permaneceram abertas estando em Cristo. Essa aqui é um pouco complexa, porque essa aqui ela tem muito a ver com a nossa caminhada. A pessoa se batiza, tem gente que pensa que batizou, resolveu a vida dela. Me batizei. Resolvi minha vida espiritual. Não, você não resolveu, você começou. Mas para muitos, não, eu batizei. Eu vou batizar porque eu vou largar o cigarro. Não vai largar o cigarro porque você batizou. Eu vou ler a Bíblia 1 ano para eu largar o cigarro. Você não vai ler a Bíblia 1 ano e vai largar o cigarro. Você quer que eu te engane? Então procura outro lugar. É assim a dinâmica. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele faz a gente pensar. Ele não rouba o nosso poder de pensar. Porque a fé em Cristo, ela é muito... Gente, você já viu alguém explicar? Eu não vou falar aqui para não ser ofensivo, mas eu já perguntei para pessoas de outras religiões, como é que é a sua fé? Eu fiquei assustado. Eu falei, eu não falei, porque a ideia minha não era ofender, a minha ideia era saber. Eu falei, gente, mas tem que ter fé para acreditar nisso tudo. Aí você vê que tem que ter muita fé para acreditar em coisas. Por exemplo, essa eu posso falar que é raro alguém conhecer, e tem alguém conhecer. Uma religião que você pega uma cebola e vai descascando a cebola. E conforme você vai descascando, você vai chorando e vai se conhecendo lá dentro. Gente, mas qualquer um chora descascando uma cebola?
Sim ou não? Sim ou não? Não tem que ter fé para acreditar que você descascando uma cebola, você está se conhecendo. Pelo amor de Deus. Então tem coisas na nossa vida que mesmo Cristo entrando, a brecha continua, porque quando Cristo entra na nossa vida, Ele nos salva imediatamente. Diga, salvo imediatamente. Se for de verdade isso, o cara passou ali, matou 1000 pessoas. Dormiu, acordou no outro dia e falou, o que eu fiz? Aí ele vem na igreja, pende. Na hora da oração ele entrega a vida chorando, quebrantado. Eu matei 1000 pessoas, eu mereço morrer e tal. E Deus leva ele naquele momento. Ele foi para o céu. Agora, se ele não foi para o céu, ele vai passar por um processo de santificação. E muitas brechas não estão sendo fechadas, porque no processo de santificação, que vai requerer renúncia, entrega, decisão, sacrifício, abrir mão, esse monte de coisa, a pessoa para. Eu não consigo. Eu não consigo ficar sem meu final de semana. Não, isso não dá. Ok, fica com o seu final de semana do jeito que você quer. Aí domingo você vem para a igreja. Só que o que vai acontecer? Tem aquela brecha minando ali. Aí vem, tapa a brecha. Só que chega ali fora, abre a brecha de novo. E fica nessa. Então, mesmo estando em Cristo, tem muitas pessoas que não estão no processo da santificação e não estão tapando suas brechas. Mas eles querem que aquele problema, que de repente é uma outra área, seja resolvido. Só que ele não parou para pensar que o inimigo pode estar usando aquela brecha para chegar naquele lugar. Talvez você não tenha uma brecha no casamento, mas você tem uma brecha nas finanças. O inimigo entra e ir naquela brecha para chegar no teu casamento. Talvez você não tenha uma brecha nas finanças, mas tem uma brecha no seu casamento. O inimigo entra pela brecha do seu casamento para alcançar as suas finanças. Por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E aonde tiver uma brecha, escute, aonde tiver uma brecha, onde ele vai investir para entrar. Está fazendo sentido aqui ou não? Vocês estão pegando essa palavra sobre brechas hoje? Escute. Toda brecha, a base principal para fechá-la é a renúncia. Diga, toda brecha, a base principal para fechá-la é a renúncia. Vou ser sincero. Largar isso aqui é muito difícil. Eu larguei um monte de coisa, mas isso aqui está difícil. Já viu essa frase? Eu larguei um monte de coisa, mas isso aqui está difícil. Outra. Sabe como que a gente tem brechas abertas? São brechas fechadas. Fala assim, não entendi, apóstolo. São brechas fechadas. Fala, não entendi, apóstolo. Cristo entrou, você entrou no processo de santificação, tapou suas brechas. Só que com o passar do tempo, você está esfriando na fé. Você já não vai valorizando mais tantas coisas de Deus. Você vai se associando a quem não quer nada com Deus. Você vai devagarzinho, de maneira muito assim, pontual, voltando a ambiente que Deus te tirou de lá. Devagarzinho, voltando a assistir vídeos que Deus te tirou de lá. Devagarzinho, voltando a lugares de fofoca que Deus te tirou de lá. Devagarzinho, voltando a lugares de prazeres que Deus te tirou de lá. Então são as brechas que estão tapadas, mas que elas a qualquer momento vão abrir novamente. Por quê? Porque estamos contribuindo para aquilo. E de repente, que as pessoas acham que é de repente, eu não sei como é que isso aconteceu. Gente, eu não vou entrar nessa área agora, mas você acha que uma pessoa acorda para ir para o trabalho, chega lá no trabalho,
olha a pessoa que trabalha com ele, o demônio entra nele, o demônio entra nela, e eles vão para o motel e tem uma relação e sai. Ô gente, pelo amor de Deus, isso é construído. Isso é construído. Talvez pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu garanto, é construído. Deus te tirou das drogas. Dificilmente uma pessoa volta do dia para a noite. Não. Aquilo vai sendo construído. A pessoa tem a impressão que ela caiu do dia para a noite, mas aquilo foi sendo construído. E pode ser em qualquer, seja o vício do jogo, da bebida, do cigarro, das drogas, da prostituição, essas coisas que a Bíblia diz que não presta, que é erro, que é pecado. Essas coisas, roubo, assassinato, pode pôr tudo no pacote que está lá na lista. Não é do dia para a noite. São aquelas brechas que estavam tapadas e que porque essa pessoa chegou uma hora, ela não acreditou no que Jesus disse, porque quem disse foi Jesus, não foi Pedro, nem Tiago, nem João, quem disse foi Jesus, e eu vou ler o que Jesus disse para a gente nessa área, Lucas 11, 24 até o 26, Lucas 11, 24 e 26, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa vazia e em ordem. A Bíblia não diz há quanto tempo ela está vazia. A Bíblia não fala, foi um dia depois. A Bíblia só diz uma coisa que é para a gente prestar atenção: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. A casa não estava suja nem em desordem. A casa estava varrida e em ordem. Ou seja, tem um período que a gente já tirou, segura a revelação, que a gente já tirou Cristo da nossa vida, mas a vida continua boa. Ei, tem alguém pegando no Espírito aqui ou não? Por isso que o salmista do Salmo 73 falou: eu estou pirando, porque eu estou vendo o ímpio prosperar. Eu estou ralando aqui e a minha vida não vai. Eu estou fazendo tudo certinho e a minha vida não vai. E quando eu olho o ímpio, ele está no bem bom, está tudo dando certo para ele. Aí quando o salmista chega no final do salmo, diz o quê? Mas quando entrei no santuário, ou quando eu entrei na presença de Deus, eu entendi o fim deles. Abre as suas mãos aí. Eu quero declarar sobre a tua vida: a brecha mais importante será tapada com a presença de Deus na sua vida. Você podia fazer algo aí. Agora escute: Cristo tapa as brechas, mas a maneira como vivo pode levar Cristo a deixar a casa, porque Ele falou. Cristo entra, arruma, varre, mas a maneira como eu quero viver é como se Cristo não vai fazer isso do dia para a noite, Cristo não vai fazer isso numa semana, mas chega uma hora que Ele fala assim: meu filho, vive a sua vida do jeito que você quer, igual a parábola do filho pródigo. Pega as suas coisas, vive do jeito que você quer, e eu estou aqui, a hora que você quiser voltar eu estou aqui, mas assim não vai dar. Quem está aqui? É como chamar a polícia, que a sua casa foi roubada, e a polícia chega e fala: ô meu amigo, você não tem portão, você não tem muro, você não tem porta, você não tem janela. Aí você me quebra. Sim ou não? Aí você me quebra. Põe pelo menos uma janela, uma porta, depois você vê um muro. Mas pô, nem porta, nem janela. Então tapa o buraco da janela com tijolo, fica sem janela. Quem está aqui? Quem quer receber essa palavra aí? Quem está recebendo? Está fazendo sentido aqui? Quem está crescendo na fé aqui hoje? Tem alguém ficando forte aqui? Tem alguém ficando mais parecido com Cristo? Então, vindo no lugar certo. Agora escute. Apóstolo, como é que eu dou uma olhada nas brechas? Não tem segredo. Número 1, avalie suas ações em Deus e na palavra. Você não precisa perguntar para nós. Não é que você não deva, mas você não precisa, tem a palavra. Mas eu não sei, então aí você pergunta para nós.
Mas olhe, pergunte para Deus, veja se Deus vai te dar paz. Deus vai te dar paz. Já é um sinal. Está na palavra? Já é outro sinal. Então ótimo. Mas Deus não deu paz, é a sua carne. Não está na palavra, é a sua opinião, brecha. Quem está aqui? Suas respostas estão na palavra, seu guia de fé é a palavra. Conhecer a palavra é uma atitude individual com o derramado Espírito Santo para trazer revelação. Mas a atitude de eu parar, eu vou ler a Bíblia, eu vou falar, Deus, fala comigo. Mostra as letras brancas para mim. Por que as letras brancas? Porque a letra preta está ali escrito na Bíblia. Mas me mostra as brancas, as que estão por detrás. É contigo. Você já viu? Eu não trouxe ninguém assim. Vem cá, eu vou passar minha fé para você. Eu vou passar meu conhecimento para você. Gente, eu acho que teve uma época que funcionou. Porque era um outro momento da igreja. Não estou falando a nossa, estou falando a igreja. Mas a Bíblia não ensina isso. Então, entre o que a Bíblia ensina e o que o povo gosta, vamos ficar com o que a Bíblia ensina, amém, amado? Segunda coisa, como é que eu faço essa avaliação? Em muitos casos, basta olhar o ambiente. O ambiente vai determinar se tem brecha na tua vida. O ambiente. Tem muitas pessoas que eu conheço, eu até as amo, mas eu não tenho como conviver com elas. Simples assim. Não é que eu as odeio, não. Não, eles estão fazendo outras escolhas. São outras conversas. São outros hábitos. Por que eu vou ficar num lugar que está arriscado me comprometer? Está arriscado me corromper? Por quê? Por que eu vou ficar num lugar sendo tentado? Para que isso? Não. Esse ambiente não me cabe mais. Já me coube, mas hoje não me cabe. Mas não é porque eu sou bom, é porque eu sou mau. Não é porque eu sou santo, é porque eu sou pecador. Não é porque nenhum mal me atinge, é porque o mal me atinge. Então eu tenho que escolher. Eu vou matar o meu desejo e vivificar o espírito, ou eu vou matar meu espírito e vivificar a minha carne. Não tem como ser diferente. Terceiro, de verdade, faça uma lista. Você e Deus. Puxa vida, isso aqui não combina. Eu estou assim, ninguém sabe e tal. Eu até escrevi uma frase. Não é porque ninguém sabe que não se tenha brechas. Que a impressão que dá, assim, fulano tem brecha, fulano fuma, fulano bebe, fulano usa droga. Mas e as brechas que não aparecem? E quantos estão aí que não fumam, que não bebem, que não usam droga e estão cheios de brecha? Cuida bem da família, mas faz negócios ilícitos na empresa. Mas aquilo que aparece, não tem brecha. Carregando a Bíblia, às vezes está até servindo no ministério, mas não tem brecha. Por quê? Porque a gente não vê. Mas o fato de não ver, vamos dar uma olhada. Confesse a Deus, peça ajuda. Posso ouvir um amém aqui ou não? Que nessa noite o Espírito Santo esteja abrindo os nossos olhares espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa realmente não viver a vida religiosa que acreditamos que devemos ter, mas para viver a vida de Deus que nós devemos ter. Tem alguém aqui para dar um amém aí ou não? Quer tapar brecha? Refaz sua lista de compromisso. Revê teu tempo, reveja tudo. Lista de compromisso. Como é que é a minha semana? O que eu faço? Que vídeos que eu assisto? Que filmes que eu assisto? Reveja tudo. Não é por mim, por você. Porque eu vou fazer isso por mim. Sim ou não? Sim ou não? Eu posso pecar escondido? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Porque de ontem para hoje, eu fiquei sozinho lá em casa. Eu não podia fazer um monte de besteira lá em casa? Podia ou não podia? Vamos ser sinceros aqui. Eu podia levar uma mulher para lá ou não podia? Podia ou não podia? Podia assistir um filme pornô ou não podia? Podia buscar uma droga ali ou não podia? Podia ou não podia? Então,
problema não está no que os outros vê. O problema está naquilo que eu estou quando ninguém está me vendo. Essa é a maior brecha. Essa é a maior luta que alguém possa ter e que nós, num nível, a gente pode ajudar. Deus pode ajudar. Agora, e o envolvido? Precisa se ajudar. Está crescendo aqui na fé ou não? Último. Para te ajudar a tapar as brechas, busque pessoas. A Bíblia diz confessar os pecados uns aos outros. Por isso que é importante. Não é você estar em algum lugar que alguém vai te manipular. O apóstolo, eu vou comprar um carro, eu compro uma Mitsubishi ou uma BMW. Não. Apóstolo, eu vou pintar minha casa, eu pinto de azul ou de amarelo. Não é isso. Por isso você está conectado num GPS com alguém. Olha aqui, eu estou atravessando um momento difícil. Espera aí. Olha, eu estou com problema no meu casamento. Eu estou tendo um caso com uma pessoa, mas eu não quero continuar. Vamos te ajudar. Vamos orar. Vamos conversar. Vamos entender o problema. E vamos trazer a solução. Nós não estamos aqui para julgar. Gente, eu já ouvi cada coisa. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu quero é ser bênção na vida das pessoas. Eu quero é trazer solução. Eu quero é dar uma palavra de destino para ela. Eu não estou preocupado. Irmão, eu já ouvi cada coisa falar, porque de repente alguém já ouviu e aí vai associar a pessoa. E quando fala para mim, ai, que absurdo você está vivendo isso. Não. Ainda bem que você conseguiu chegar até aqui. Nós vamos te ajudar. Você vai sair dessa. Louvado seja Deus. É simples assim. Ah, porque eu fui conversar com um líder, ele falou que eu sou um sem vergonha. Ah, eu acho difícil ele ter falado isso. Ele não é treinado assim. Quando alguém chega para nós para falar de uma brecha, primeira ação nossa, compaixão. Segundo, orientação. É a vida da pessoa. A brecha é dela, não é na minha. É na dela. Quem está aqui? E aqui eu fecho. Escute esse texto. Coloca aí. Tiago 4:7. Aqui é onde muitos não estão tapando brecha. Portanto, submetam-se a Deus. A pessoa obedeça o que está na palavra. Não luta com isso não. Agora, o fato de eu obedecer a Deus significa que o diabo não vai me atacar? Não, pelo contrário. Está escrito na mesma fala. Submeta-se a Deus, honre a palavra, pratique a palavra, paga o preço que for, mas você vai ter que resistir ao diabo. Você vai ter que lutar, você vai ter que ter força, você vai ter que, meu Deus, está difícil, eu sei, a pessoa ficou 20 anos nas drogas. Se Deus não fizer um milagre que fez na vida do ex-endemoniado gadareno, ele vai ter que lutar muito, mas muito mesmo. Se Deus não fizer um milagre na vida de uma pessoa que se prostituía e ganhava lá R$200 com meia hora, ela vai ter muita dificuldade para trabalhar um mês inteiro e ganhar um salário mínimo. Ela vai ter que resistir ao diabo, porque o diabo vai falar: olha aí, você está ralando um mês para ganhar R$2.000, R$2.000 você ganhava em 3, 4 dias, volta para aquela vida, esse pastor não vai te dar nada não, essa igreja não vai te dar nada não, pelo menos comigo você tinha dinheiro, pelo menos comigo você tinha o que comer. Irmão, tem gente que quando se converte, ele fica até sem comer mesmo, porque ele vivia uma vida tão endemoniada, que o diabo tira tudo dele. Mas irmão, o diabo pode ter tirado tudo dele, mas Deus tem infinitamente mais para dar, pelo amor de Deus. Não pode aplaudir então, não fica com vergonha não, Mas você vai ter que resistir, tem que tapar essa brecha. É um jovem que luta com ansiedade, porque fica vendo a vida dos outros, porque fica acreditando. Gente, o que é instagramável é mentira. Eu vou repetir, o que você vê eu colocar no Instagram, mesmo assim é mentira, porque ali é uma parte, ali não é o todo.
Irmão, eu já tive em lugares que de repente eu com a pastora, ela deve estar assistindo pela TV, que de repente eu com a pastora, nós estamos bicudão. Mas você chega, olá, Pai do Senhor, né? Não precisa ninguém saber que você está bicudo. A pastora é fera nisso, eu aprendi com ela. Eu quando era novo, todo mundo sabia que eu estava bicudo com a pastora. Na época nem era pastora, eu transmitia a minha insatisfação, aí eu aprendi com ela. E aí chega alguém e fala assim, vamos fazer uma foto. A gente bicudo, aí vai aquela foto, que casal lindo e maravilhoso, mas aquele dia estava uma porcaria, mas ali estava bonito. Irmão, Deus não se empolga com o que é instagramável, Ele sabe quem você é. O mesmo Deus que chamou Moisés lá no ventre da Joquebede, é o mesmo Deus que viu Moisés matar o egípcio, que viu Moisés ralar no deserto. Por quê? Oh, meu amado, recebe isso. Porque Deus não olha para você no estado do caos que você está. Ele olha para você e vê a tua vida mudada, tua vida transformada. Mas para isso você vai ter que resistir. Vou resistir. Porque Ele só foge quando você resiste. Ele não foge quando você xinga, quando você briga. Ele foge quando Ele coloca todos os desejos em você e você fala, não vou, por causa do meu Deus eu não vou. Eu vou ler a Bíblia, eu vou tomar um banho gelado, eu vou correr na rua. Você vai ter que fazer alguma coisa. Por quê? Isso é resistir. Agora tem gente, escute, isso aqui dá um corte bom. Tem gente que vai resistir o diabo, ele vai orar e ele pensa que ele acabou de orar, está tudo certo. Irmão, você orou, você levanta, você vai fazer um café, você corre na rua, você lê Bíblia, você põe um filme de romance para chorar, você muda a sua mente. Por quê? Porque ele quer tua mente. Digo, o diabo quer a minha mente. Não, mais forte, o diabo quer a minha mente. Irmão, ele não quer seus órgãos genitais, ele não quer seu coração, ele não quer seu pulmão, ele não quer seu braço, ele não quer sua mão, nem seu olho, nem seu ouvido. Ele quer a sua mente, porque se ele dominar a sua mente, ele domina todo o resto. Por isso que quem está em Cristo, o cabeça é Jesus. Dá um aplauso e fica de pé.